O amor a Deus é a base de toda a vida estabilizada quando se fala de cristandade, quando se fala de servo de Deus, quando se fala de filho amado. Quando falamos desse termo amor, falamos não só de um sentimento, mas falamos de um termo eterno, de um princípio. Jesus foi indagado várias vezes sobre mandamentos, princípios, leis, o que ele achava dentro da sua visão, dentro da sua ótica, o que ele achava mais relevante. E nós iremos tratar basicamente isso neste dia. Um saduceu chega para Jesus e pergunta: Senhor, qual o maior e mais importante mandamento que o Senhor diz para nós que nós devamos guardar? Lembrando que tanto saduceus, fariseus, judeus, eles tinham não só a Torá como princípio, como sendo lei para eles, mas também tinha o Talmud, que continha ali mais de 600 códigos ou leis, mandamentos que eles seguem à risca. E Jesus ele foi enfático quando foi questionado pelo segundo grupo, que eram dos fariseus. E quando ele foi indagado, justamente foi sobre isso: Senhor, o que o Senhor nos diz sobre o verdadeiro mandamento, aquele que não pode deixar de existir, sendo ele o primeiro e mais importante? E é sobre isso que queremos falar, o maior mandamento. O texto que nós queremos apreciar está lá em Mateus 22 e 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Lá nesse livro de Mateus 22, encontramos aí a trajetória desses fariseus. A resposta de Cristo sobre o que eles estavam indagando, sobre qual o verdadeiro mandamento, princípio ou lei, está nos versos subsequentes. Se você olhar aqui, no versículo de número 37, ele diz assim: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro e maior de todos os mandamentos. E lá no verso de número 39 ele diz: semelhante a este, ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos de Jesus, ele estabiliza e dele depende toda a lei, toda a Torá, todos os decretos, todos os códigos do Talmud, depende do amor. O amor, o vínculo da perfeição. Por isso, eu quero refletir com você a respeito disso. A resposta de Jesus foi clara sobre esse mandamento. Primeiro, amar a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas significa você entender que esse princípio não tem a ver apenas com algo humano, mas sobretudo sobrenatural, espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor a Deus não é apenas um sentimento, mas um compromisso diário que deve seguir a nossa vida, deve seguir como pauta em nossas ações, pensando sempre nas escolhas, o que vou fazer, o que vou ser, o que decido, sempre tem que estar ancorado a esse Deus, a esse amor, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, nossas prioridades sempre mudam. A prioridade significa o que vamos fazer, o que vamos decidir, o que vamos dar primazia em nossas vidas. É sobre isso que Jesus estava ensinando não só aos saduceus, mas também aos fariseus. Passamos a viver não para nós mesmos, mas para glorificar o nosso Deus e fazermos com que o coração de Deus se alegre conosco. E além disso, esse amor, ele transborda para outras pessoas. Esse amor que um dia ancorou em nosso coração, que veio para nossa mente, ele não vai ficar só em nós. Ele vai transbordar para outras pessoas. Pessoas vão ser abençoadas através de você, que ama o Senhor, o seu Deus, de todo o entendimento, com toda a sua força, com tudo que você tem de valor, e ao próximo como a si mesmo. Então, se queremos agradar a Deus, devemos buscar amá-lo com todo o nosso ser. Ou seja, tudo que existe em nós deve ser para a glória de Deus, com um amor intenso, entendendo que Ele fez tudo por nós e nós somos dependentes desse amor. O que é que isso significa? Isso significa dizer
que investir tempo em sua presença, obedecer à sua vontade e demonstrar esse amor em nossa vida diária, representa ser discípulo do Senhor, filho amado do Senhor. Significa dizer que você está ancorado nele, significa dizer que a sua mente e o seu coração está dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais for intensa a nossa harmonia com o Senhor, quanto mais for o amor intencional com esse Deus, maior também será o nosso coração alinhado à vontade do Senhor. Se você estiver diante de Deus com o amor ágape envolvendo a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu pensamento, o seu coração, você vai estar cada dia mais alinhado com o Senhor. Então aqui eu quero deixar 3 verdades práticas para que nós possamos pensar qual que deve ser o maior e mais importante mandamento para a nossa vida. Primeiro deles, ame a Deus com todo o seu coração. Lembre-se que o coração é o ambiente que procede toda a saída da vida. E quando o seu coração está cheio de Deus, toda a sua vida também vai resplandecer, porque sua boca fala aquilo que o seu coração está cheio. Lembre-se de Deuteronômio capítulo 6, e verso 5, olha o que diz a palavra de Deus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso quer dizer que nós investiremos tudo que temos, tudo que somos ao nosso Deus. E Ele com certeza, Ele vai nos amar, nos abraçar e vai sorrir para cada um de nós que estamos amando o Senhor com toda a nossa alma. Em segundo lugar, demonstre esse amor por meio da obediência. Obedecendo a Deus, estamos dizendo, não só com palavras, mas com atitudes, que nós somos do Senhor, que pertencemos a Ele. E o nosso coração, a nossa alma pertence ao Senhor. Como disse João, capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então é claro que o amor e a obediência estão andando juntos. Não existe amor sem obediência, nem obediência sem amor. Em terceiro e último lugar, ame ao próximo como Jesus amou você e como Jesus te ensinou a amar as outras pessoas. Olha o que diz lá em João 14, 20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, precisamos atrelar aquilo que é material àquilo que é imaterial. Quando nós entendemos que aquilo que nós vemos, sentimos, tocamos, não é alvo do nosso amor, como que a gente vai atrelar aquilo que é sobrenatural, que não conseguimos enxergar com o olho nu e dizer que nós amamos? A verdade é que quando atrelamos o nosso amor àquilo que é visível, com certeza isso é uma resposta do nosso amor ao invisível, ao Deus Todo-Poderoso, que não só vive nos céus, mas pelo seu Espírito vive dentro de nós. Então que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te oriente e que Deus te conduza nesse caminho eterno do amor. Queria que você lesse completamente o capítulo 22 de Mateus, mas precisamente do versículo 34 ao versículo 40, que você vai aprender um pouco a respeito desse grande amor. Mateus 22, do 34 ao 40. Hoje o termo foi amor a Deus, o amor sobrenatural de Deus sobre a nossa vida e a nossa resposta desse amor de Deus, como nós amamos a Deus e amamos também aqueles que estão em nossa volta, o nosso próximo. Eu quero orar com você, pedir a bênção do Senhor sobre nossa vida neste dia. Vamos juntos? Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor nos amou de uma forma generosa, poderosa e intencional. Nos ajuda, Senhor, a amarmos o Senhor com uma frequência positiva e sobrenatural. Que nossa intenção, o nosso pensamento, o nosso coração esteja voltado a Ti, Senhor, com amor sobrenatural, com amor ágape, Pai. Que todo o nosso ser, toda a nossa alma, com toda a nossa força possamos Te amar. E também possamos ressoar este amor com o nosso próximo, aqueles que estão em nossa volta. Assim oramos e Te pedimos a bênção sobre todos que estão reunidos aqui neste ambiente. Pelo nome de Jesus. Amém e amém.